Capítulo 1433, Dominação e Chamas, Parte 1. Bem, a boa notícia é que Camila não terminou realmente com você. Ela não jogou coisas em você, não disse palavras maldosas, nem mesmo usou as palavras romper. Você ofereceu a ela uma escolha e ela simplesmente se recusou a fazer um. Nalrond disse enquanto tomava um uísque forte. A má notícia, porém, é que os sentimentos de Camila por você definitivamente mudaram. Ela disse que te amava, considerando isso uma coisa do passado. Resumindo, você está ferrado, meu amigo. Ela não me mandou de volta a camélia, o afinador, nem nenhum dos outros presentes que dei a ela durante nosso relacionamento. Então estava pensando em convidá-la para o meu aniversário. Você o quê? Nalrond quase engasgou com a bebida. Bem, minha mãe e sua irmã ainda são amigas. Além disso, geralmente sou eu quem dá presentes para a ocasião e os filhos de Zinnia certamente gostariam de comparecer. É por isso que eu estava pensando em testar as águas. Lip disse. Não. Pelo amor dos deuses, não. Essa é a coisa mais idiota que já ouvi e nós dois saímos com Morok. Nalrond disse. Você acabou de me dizer que Camille realmente não terminou comigo. O que há de tão errado com a minha ideia? Lip perguntou como uma zombaria. Tudo. Olha, se você está procurando validação, então vou me despedir e deixar você fazer qualquer coisa estúpida que esteja planejando. Se você está procurando um conselho, ouça com atenção. Até agora, você fez a coisa certa. Você deixou Camila ir, dando a ela o tempo e o espaço que ela precisa para pensar. Se você invadir a vida dela sem ser convidado, você vai estragar tudo. Ela pode ficar com raiva de você e dizer coisas das quais ela se arrependeria para sempre. Assim como ela poderia te perdoar e te deixar no dia seguinte. É isso que você quer? Nalrond perguntou. Não. Eu só quero melhorar as coisas. Lip guardou o copo d'água, sentindo-se subitamente muito burro. Então deixe para lá. Foi decisão dela sair da sua vida, portanto, se ela decidir fazer parte dela novamente, deve ser decisão dela também. Falando em sua vida, onde está Solus? O Rezar disse. No quarto dela contista. Lip respondeu. A sala ficou em silêncio, com Lip meditando e Nalrond sem saber o que falar. Eles passaram muito tempo juntos entre as crianças e Failwell, mas seu relacionamento era mais próximo de colegas do que de amigos. Antes de deixar você com seus pensamentos, preciso de alguns conselhos também. Ele disse. Fria dá um encontro para qualquer um que a convide para sair, desde que não seja um canalha, para que você não precise se preocupar em ser rejeitado. Lip disse. Ela gosta de bebidas fortes e odeia conversa fiada porque é chato. Mas você tem que esperar até a festa de gala para agir. Girne não deixa nenhuma de suas filhas sair até que essa coisa com Deiros seja resolvida. Eu quis dizer sobre minha metade besta. Nalrond disse um pouco chateado por Lip não ter tocado em um ponto sensível. Você com certeza fez. E quanto a isso? Lip suspirou profundamente, sua mente se perguntando sobre o presente que Camila certamente havia preparado para ele de antemão e que agora ficaria empoeirado em um canto úmido de sua casa. Eu tentei tudo o que pude. Meditação, ligações mentais, rituais xamânicos, mas nada funciona. Não consigo entrar em contato com minha metade besta, não importa o quanto eu tente. Como você controlou não 2, mas 3 diferentes naturezas ao mesmo tempo? Nalrond perguntou. Eu não fiz. Lip respondeu, fazendo o queixo do Rezar bater no chão. O que você quer dizer? Eu não os controlei porque não precisava. Não sou a fusão entre uma abominação, um humano e uma besta imperador. Eu sou, ou melhor, fui todas essas coisas ao mesmo tempo. Eles eram semelhantes a diferentes aspectos da minha personalidade, não há personalidades diferentes. Lip disse. Droga. Isso significa que nem você pode me ajudar. Nalrond engoliu com raiva o que restava de sua bebida e foi em direção à porta. Não necessariamente. A voz de Lip encontrou seu antigo tom, fazendo o Rezar parar no meio do caminho.
Já não era sonhador nem depressivo, apenas preenchido pela frieza de um médico dissecando um cadáver em busca de respostas. Acho que você tem abordado o problema de forma errada o tempo todo. Se você e sua metade besta são realmente duas entidades separadas, então como você pode controlar livremente os dois corpos? Estão em jogo? Lee perguntou, principalmente para si mesmo. Eu te disse. No passado, magos humanos usavam magia proibida para fundir prisioneiros com o Imperador e a besta mágica para, fundido, assim como eu. Lito interrompeu. Você sabe, recentemente alguém me disse que os humanos nada mais são do que animais particularmente astutos e que a razão pela qual as feras normais perdem para os humanos antes de evoluírem para feras mágicas é que elas não têm inteligência. Após a evolução, em vez disso, os humanos perdem para os animais porque ficamos tão obcecados com o que somos que esquecemos quem somos. Lit citou as palavras de Scarlet antes de explicar sua teoria. E se eles fundissem suas mentes assim como fundiram seus corpos? E se todos os impulsos e a raiva que você sente forem realmente seus? Molda a besta e fada de um humano. E se o que você chama de Nalrond nunca foi um humano? E se você for exatamente como eu era, uma fusão imperfeita esperando para se fundir completamente? Ele disse. Você tem certeza disso? Ele disse em um sussurro. Não, é apenas uma teoria que cabe a você testar. No entanto, certamente explicaria muita coisa. Como a razão pela qual você pode usar magia verdadeira mesmo em sua forma humana e por que você não sofre nenhum choque sempre você troca de corpo. Lit disse. Outro silêncio mais longo e constrangedor se seguiu enquanto Nalrond de repente entendeu a recente paixão de Lit pelo álcool. Perder tudo o que você amava doeu muito e o uísque entorpeceu a mente o suficiente para fazê-la parar. É realmente tão fácil conseguir um encontro com Fria? Ele perguntou, desesperado para pensar em outra coisa, mesmo ao custo de fazer papel de bobo. Se você não for um canalha, sim. Lit serviu outra bebida a Nalrond. Eles conversaram sobre tudo que lhes veio à mente até que já era tarde o suficiente para Nalrond ir embora sem ser rude. No dia seguinte, no covil de Faluel, o Rezar encontrou consolo no fato de que Fria e Lit estavam cercados por uma cúpula que os mantinha separados do resto da turma. Oh, deuses! Lit, você realmente me faz querer chutar sua bunda por inveja. Faluel disse apontando para seus 7 olhos abertos, cada um deles brilhando com o poder de um elemento diferente. Capítulo 1434, Dominação e Chamas, Parte 2. Você tem ideia de quanto tempo leva para uma hidra conseguir a 7ª cabeça? Eu consegui a minha quando me tornei uma besta imperador totalmente desenvolvida, por volta dos meus 60 anos, mas aqui está você, com apenas 19 anos e com um conjunto de dominação completo no preparar. Sobre isso, por que não consegui minha 7ª sequência quando ele alcançou o núcleo violeta? Solos perguntou. Embora mais opaco, o cabelo de sua forma de boneca de pedra tinha as mesmas mechas que seu corpo humano tinha em colga e ainda não tinha a cor verde esmeralda. Mesmo. Quando recebo o 7º? Fria perguntou enquanto verificava o corpo de Lit. Foi a primeira vez que ela viu pessoalmente sua forma Tiamat e ela achou verdadeiramente majestosa. Fria demorou a tocar seus chifres, as penas pretas em sua asa e até mesmo a longa cauda que saía de suas costas. Infelizmente, Lit ainda era semelhante a um gato que não considera a cauda como parte de seu corpo, mas odeia quando alguém a toca. No momento em que Fria agarrou seu rabo, Lit instintivamente a chicoteou, acertando-a bem no rosto. Isso machucou seu idiota. Sinto muito, não fiz isso de propósito. Ele respondeu. Mesmo assim, aposto que se fosse eu apalpando qualquer parte do seu corpo, sua reação teria sido muito pior. Fria corou de vergonha, mas Morok perdeu a oportunidade para um de seus habituais comentários inapropriados devido à sua inveja cega. Eu também. Com apenas 5 olhos, ele se sentiu deixado para trás pelo resto da turma, o que o irritou muito. Até um ano atrás, todos me tratavam como um gênio porque eu tinha 4 olhos com apenas 25 anos.
Agora, no entanto, embora eu tenha conseguido outro em menos de um ano, todos os outros já têm no mínimo 6 propriedades elementares. O tirano reclamou interiormente, perguntando-se se não teria sido um erro não despertar dentro da franja. Sinto muito, pessoal. Não funciona assim. Faluel disse. As afinidades elementares funcionam da mesma forma para todas as raças. Ou você nasce com elas ou não. Algumas linhagens, no entanto, como hidras, tiranos Ela apontou para Lilith, sem saber o nome de sua espécie. Tiamatos. Ele disse. E seja lá o que for, ter a capacidade de transformar o domínio sobre um elemento em afinidade através da prática da magia. Desenvolvemos uma nova cabeça ao olho quando nossa compreensão do elemento correspondente atinge um limite que varia de pessoa para pessoa. A linha esmeralda da magia espiritual, entretanto, é diferente. Ela se manifesta apenas em indivíduos que dominaram todos os outros 6 elementos e compreenderam a verdadeira essência do mana. A Hidra disse. Significado? Morok perguntou. Isso significa que Lilith já havia dominado os elementos como um Virmuling, e o que impediu que seu 6º olho se abrisse foi apenas seu corpo híbrido que não conseguia suportar seu poder combinado. Portanto, no momento em que seus 6 olhos puderam se manifestar ao mesmo tempo, ele ganhou o 7º também. Faluel respondeu. Interessante. Solos ponderou. Ainda assim, algo está errado. Nós dois aprendemos magia espiritual ao mesmo tempo e usamos o mesmo método para criar um fluxo artificial de mana, injetando força vital em 6 fluxos elementares. Eu sei sobre dominação tanto quanto Lilith e aprendi fusão gravitacional tão rapidamente quanto ele. Então por que ele conseguiu o olho esmeralda e ainda assim não tenho minha faixa esmeralda? Ela perguntou. Sinto muito, mas não tenho ideia sobre isso. Faluel balançou a cabeça. Tudo que posso dizer é que no momento em que você dominar todos os 6 elementos e a magia espiritual, você deverá desenvolver a 7ª linha, olho, cabeça ou qualquer outra coisa. É assim que pretendo treinar Fria. Fazendo-a descobrir quais elementos ela está faltando e então fazê-la estudar até obter sua faixa esmeralda pela minha mãe. Só há uma explicação possível para a distância entre Lilith e o Solos, pensou. Deve ser por causa da minha forma de mãos. Sempre usei isso para treinar, enquanto Lilith usava suas próprias habilidades. Sempre considerei as habilidades da torre como minhas, mas elas funcionaram como uma muleta que limitou minha compreensão da magia. Foda-me de lado. Quanto a mim? Morok perguntou, ainda mais irritado por Faluel tê-lo excluído da conversa. Você é muito mais fácil de controlar. Você não tem um único olho e vamos treiná-lo. Depois disso, você terminará nossas aulas de dominação, já que um tirano com o 7º olho é simplesmente inédito. Nenhum Balor nem Tirante jamais conseguiram isso. A espécie de Lilith é a primeira com 7 olhos que eu já vi. A Hidra disse. Tiamat é uma palavra tão difícil de lembrar. Lilith disse com um rosnado. Não existem Tiamats, só você. Uma pessoa não cria uma espécie, muito menos uma raça. Discutiremos isso novamente assim que você me der 1 ou 2 afilhados. Faluel riu. Agora, siga-me. Os outros praticarão dominação regularmente, enquanto eu tenho algo especial reservado para você. A Hidra deixou um golem com sua aparência para trás e conduziu Lilith a uma parte de seu covil que ele nunca tinha visto antes. Este é o seu laboratório de mestre de forja? Ele disse enquanto seus olhos vagavam maravilhados pelas pesadas ferramentas de adamante e pelo que parecia ser uma forja inteiramente feita em Davros. Sim, e você finalmente vai me pagar pelas minhas aulas, como combinamos no início de seus aprendizados. Faluel usava um conjunto pesado de roupas de ferreiro, composto por um macacão, um jaleco e um par de luvas. Todos eles foram feitos a partir das escamas vermelhas de uma de suas cabeças. Não se preocupe, não sou masoquista, não os roubo, nem ninguém do tipo dragão faz. Eu simplesmente coleciono os antigos quando os derrubo e então os vendo ou os uso eu mesmo. As escamas vermelhas estão imbuídas dos meus 300 anos de mana de fogo e oferecem grande proteção contra o calor. Faluel disse.
Então, ela tirou várias caixas de metal de seu amuleto dimensional. Esta é a sua tarefa para a aula de hoje. Ela apontou para o metal bruto. Você vai purificar meus lotes de adamante. Então, depois de dominar suas chamas de origem, trabalharemos em meu orixá Okun também. Espere, não deveríamos trabalhar ao contrário e começar com o metal menos precioso. Além disso, até agora você nunca me deixou purificar nada porque sabe que eu uso minhas chamas de origem principalmente para lutar. Lith respondeu. Errado, é melhor começar de adamante porque mesmo se você errar, ele não sofrerá nenhum dano e eu posso fundi-lo novamente para fazer sua composição mesmo que um movimento errado e você evaporasse meu precioso orixá Okun. Failuel disse. Quanto às chamas de origem, você estaria certo se não fosse por isso. Ela apontou para o olho esmeralda no meio da testa de Lith. As chamas de origem são baseadas na força vital e agora você pode dominá-las. Ao combinar dominação com chamas de origem, você pode melhorar muito suas habilidades de purificação enquanto treina os dois ao mesmo tempo. 3 coelhos com uma cajadada só. Quanto a mim, agora que tenho as mãos de Minadion, preciso de materiais para experimentá-las e melhorar meu jogo? Continua no próximo vídeo.